Olá, bom dia! No programa de hoje nós vamos conhecer o projeto que vai restaurar monumentos junto aos principais parques do Rio Grande do Sul. Tem dicas de decoração para apartamentos pequenos parecerem mais amplos. Veludos voltam a se tornar tendência em sofás. Vamos mostrar a variedade deste tecido conhecido pela elegância. E no estúdio, uma conversa sobre as responsabilidades do fiador. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Uma iniciativa do Sinduscom Gaúcho vai restaurar monumentos de um dos maiores parques do Rio Grande do Sul, a Redenção de Porto Alegre. E a intenção é que o projeto não pare por aí. Com 242 anos, Porto Alegre tem muito para contar. A capital dos gaúchos já foi palco de centenas de acontecimentos históricos e muitas dessas lembranças estão preservadas na forma de monumentos espalhados pela cidade. Antes de mais nada, um monumento é um documento, não é? E ele traduz uma verdade histórica, um tempo, um autor. Falar que essas obras estão preservadas seria um exagero. A maioria delas já foi depredada por vândalos, que arrancam peças ou picham, como forma de deixar uma marca. Algumas ainda sobrevivem a essas ações, estão quase inteiras, mas outras têm apenas uma carcaça. Uma visão geral dos monumentos, a gente sente assim um abandono total. Tem monumentos depredados, pichados, partes faltando, então realmente é um estado de abandono. Verônica é a responsável técnica de um projeto que vai revitalizar essas peças. A iniciativa é do Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado do Rio Grande do Sul, o Sinduscom. A entidade aproveitou o aniversário de 65 anos para presentear a capital. No ano passado, a mídia referia muito a respeito de problemas de depredação, de pichação, de roubo de monumentos. E nós, Sinduscom, entendemos que era uma oportunidade que a gente teria de contribuir para a cidade que nós vivemos, que nós trabalhamos. E a gente acha que uma cidade mais bonita, mais limpa, mais culturalmente rica, ela é importante para todos nós. E aí surgiu essa oportunidade e a gente entendeu que a gente deveria fazer esse trabalho. Não seria possível recuperar todos os monumentos da cidade de uma só vez. Por isso, uma pequena amostra foi escolhida para dar início aos trabalhos. O projeto vai restaurar 12 monumentos aqui do Parque da Redenção, mas em Porto Alegre há pelo menos 2.000. A ideia é que a iniciativa não pare por aí e se estenda para outros locais, ajudando a preservar a história da cidade. A equipe que vai se envolver diretamente na restauração é composta por 5 pessoas, entre elas a arquiteta. O trabalho, que deve começar efetivamente na segunda quinzena de agosto, vai recuperar por completo os monumentos escolhidos. É feito um projeto de restauração para cada monumento deles, E a partir desse projeto acontece a recuperação das esculturas. Então, esses elementos artísticos eles vão ser reproduzidos com o artista plástico Luiz Henrique Maier, que já está trabalhando na reprodução dos bustos que foram roubados, trabalho de marmoraria na reprodução das placas de identificação e o trabalho em canteiro, em loco, da restauração dos totens, dos obeliscos, a parte que se encontra no parque, remoção de pichação, limpeza e proteção final. Para a Prefeitura, a ação serve como um alerta à população sobre a importância de preservar a história. Se a comunidade não vigia, se ela não cuida, se ela não conserva, se ela não participa desse processo, então esse projeto, o projeto de valorização dos monumentos no qual este se insere, é um projeto que envolve também a ação educativa. Além de recuperar as peças, a ideia vai além. Que sirva não só de exemplo, porque é uma atitude única, até hoje pelo menos, e que outras organizações se deem conta e se estimulem a participar, ou em conjunto com o Sinduscom, ou de forma isolada, mas que percebam que isso é uma atitude
bonita, boa, importante para a cidade. O projeto deve ser concluído em, no máximo, 4 meses. Os monumentos contam, ajudam a contar ou são um elo de ligação entre a arte e a história. Eu sinto como se nós fôssemos tirar o véu dos olhos do porto-alegrense e de todas as pessoas que visitam a cidade, né? A intenção maior desse projeto é revelar para o porto-alegrense um patrimônio maravilhoso que tem a nível de monumento público e escultórico. Acho que as pessoas só vão ter dimensão mesmo do quanto é importante esse projeto quando ele começar a acontecer e começar a entregar as obras e as pessoas forem se aproximando e se apropriando daquilo que é seu, que é o espaço público. Uma exigência comum na hora do aluguel é a de fiador, mas nem todos os interessados em um imóvel conseguem uma pessoa que possa cumprir todas as exigências das imobiliárias. E não é qualquer um que aceita assumir essa responsabilidade. A gente vai saber mais sobre os riscos dessa decisão e a importância do fiador na locação de uma casa ou um apartamento. Para isso, o Imóvel Class TV recebe hoje o advogado e especialista em direito imobiliário, Sérgio Eduardo Martinez. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia. Vou começar te perguntando sobre as responsabilidades, né? Antes de assinar como fiador, é importante a pessoa entender as responsabilidades que envolvem isso. Porque é um ato de confiança, né, afinal de contas? Realmente, o ato de prestar fiança, especialmente fiança decorrente de contrato de locação, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, ele implica numa série de consequências. Como se trata de uma promessa de pagamento, em caso de descumprimento do contrato pelo devedor principal, que no caso seria o inquilino, é importante realmente a pessoa que presta a fiança, o fiador, como se diz, ter conhecimento, ter confiança de que o inquilino efetivamente está contratando uma locação, que ele tem a condição de honrar aquele compromisso e que ele efetivamente conheça essa pessoa para que tenha certeza de que no prazo, que normalmente é um prazo longo, de 1 ano até 5 anos, mais ou menos, aí, dependendo do tipo de locação, ele possa ter a tranquilidade de que não vai ser acionado em caso de falta de pagamento das obrigações assumidas diretamente pelo inquilino. Pois é, o que significa exatamente ser fiador? Significa que ele arcará com todos os custos se o locatário não arcar ou envolve mais alguma coisa? Na realidade, o fiador, ele se obriga normalmente, na realidade ele poderia até reduzir as obrigações que o inquilino tem normalmente. Mas, na prática, os contratos de locação, eles igualam o fiador como responsável na mesma linha, no mesmo alcance que o inquilino. Portanto, se o inquilino deixar de pagar o aluguel, ele vai ser acionado ou vai ser convocado a cumprir aquela obrigação com todos os encargos, todas as multas, todas as penalidades que o contrato prevê, em nome do inquilino. E, eventualmente, se efetivamente tiver que pagar, ele pode depois buscar esse valor que foi pago em relação ao inquilino. Mas perante o locador, perante o credor dessa obrigação, ele tem que honrar diretamente, não podendo, inclusive, pedir que antes seja cobrado, por exemplo, o inquilino. Ele acionado, ele vai ter que pagar e aquilo que ele pagar, ele pode se ressarcir em relação ao inquilino. Agora, é verdade, Sérgio, que o fiador pode acabar sendo mais prejudicado do que o próprio inquilino? Existe uma lei que é anterior, inclusive, à lei de locações e que diz que, em regra, todo o bem de família, que é o bem onde a família reside, não pode ser penhorado para pagamento das dívidas em gerais. Todavia, existe uma exceção nessa mesma lei que diz que, em sendo a dívida decorrente de contrato, de fiança decorrente de contrato de locação, o bem de família pode ser vendido, pode ser penhorado para pagamento dos valores que ficarem em aberto
na locação que foi afiançada por essa pessoa. Então, o inquilino ele não terá a condição de sofrer essa mesma consequência, e o fiador, sim, o fiador poderá ter vendido o seu imóvel para pagamento da dívida, tratando, portanto, de forma muito mais grave o fiador do que o próprio inquilino, que seria o principal responsável, o devedor principal dessa obrigação de locação que ele mesmo utilizou. E o maior interessado, né? Com certeza. Bom, em instantes a gente continua falando de fiador e locação. Tem mais. No próximo bloco, a gente vai dar dicas de como aumentar os ambientes aí da sua casa. É daqui a pouco.